Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito com base no comentário de professores renomados em matérias que foram pauta da mídia durante essa última semana. E nessa nossa edição, nós vamos contar com as seguintes matérias. Professora Tatiana Andrade, diga aí para nós. Olá, Cabezon. Vamos às notícias que foram destaque essa semana. Empresas são condenadas a cumprir oferta de passagem anunciada na Black Friday. Incide TCMD e não IR sobre valor referente a precatório herdado. O WhatsApp processa mais 2 empresas por disparo de mensagens em massa. STJ profere julgamento sobre fraudes por uso indevido de marca de joias em comércio eletrônico. TST. Empresa terá que indenizar empregado obrigado a tomar banho na frente dos colegas. STJ profere entendimento que, em sede de indenizatória, cabe à escola provar que tratou o aluno autista adequadamente. E o professor Altran vem com a dica cultural. É com você aí, Cabezão. Muito obrigado, professora. Está no ar a nossa nova edição do Jornal Neojus. Muito bem, estamos a uma semana da Black Friday e já temos uma primeira notícia para comentar que uma empresa que fez propaganda no ano passado falando que as passagens aéreas estariam todas em promoção foi condenada a ter que cumprir aquilo que estava anunciando. Para tratar dessa matéria que está ligada com a proteção do consumidor, nós vamos chamar então o retumbante professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor Filomeno, por favor, teça os seus comentários não só sobre o que aconteceu, como também essa cultura importada da Black Friday, professor. Olá, professor Cabezon. A nossa conversa de hoje diz respeito a uma decisão da primeira turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, Distrito Federal, a respeito de uma oferta numa Black Friday do ano passado, que dizia respeito à venda promocional de passagens aéreas para o exterior pela Royal Air Maroc, uma empresa aérea estatal do Marrocos, e uma agência de viagens. E isso porque foram feitas à luz dessa promoção da Black Friday e a defesa das empresas girou em torno de erro, no que diz respeito ao erro grosseiro na promoção. Isto é, por exemplo, dizendo, não tem os valores aqui, mas que a passagem normal era $2.000, mas foi vendida a R$200, por exemplo. Né? Não foi isso. Isso não foi um erro grosseiro. O que levaria até, por exemplo, aquela dirimento de responsabilidade do artigo 428, hoje, do Código Civil, né, que diz que não será obrigatório o cumprimento da promessa, da oferta, da proposta, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Ao contrário do que diz o Código de Defesa do Consumidor, artigo 30, que é o princípio da vinculação da oferta à publicidade. Isto é, segundo o qual toda e qualquer oferta, claro, de forma clara, em língua pátria e feita por qualquer meio de comunicação, ela obriga o fornecedor. Não é? E foi à luz desse dispositivo, então, que foi feito o julgado. Não houve a retratação, que está no Código Civil, até porque o Código Civil poderia, em tese, servir como uma complementação do direito do consumidor. Mas não foi isso que aconteceu. E correto, portanto, o entendimento da turma julgadora. Agora, e apenas para título de crítica aqui, o Brasil, infelizmente, ele imita as coisas, principalmente com valor norte-americano, somente com a utilização da língua inglesa. Eu fui professor de inglês muito tempo, e é evidente que falar inglês ou qualquer outra língua estrangeira, além da nossa língua pátria, é muito importante na carreira, para viagens, etc. Mas o Brasil está acostumado, em vez de entrega em domicílio, é delivery, né? Em vez de liquidação, é sales, em vez de desconto, tantos por cento off, e assim por diante. Né? A Black Friday não deixa de ser também uma macaquice, ou na linguagem muito ferina do Nelson Rodrigues,
fruto do nosso eterno complexo de vira-latas, né? Então, tudo que é de lá a gente imita. É claro que o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graça, que chegou até a ser feriado no tempo do presidente Geisel, foi retirado porque não tem nada a ver com as nossas tradições, nem cívicas nem cristãs, né? Tem a ver, sim, com a história dos Estados Unidos, dos pioneiros lá dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver até a quarta, última quinta-feira do mês. E a Black Friday sucede a quinta-feira do Dia de Ação de Graça. Por quê? Porque nos anos 90, lá na Filadélfia, as pessoas que tinham feriado emendado, quinta, sexta, sábado, domingo, aproveitavam, principalmente a sexta-feira, para irem em bloco, em multidões, verdadeiras multidões, quebravam coisa e tal, e o tráfego das ruas também ficava insuportável. E daí o nome Black Friday, isso é da bagunça, da extrema, o caos que aquilo gerava, e então virou Black Friday, o que foi notado, evidentemente, pelos comerciantes como uma ótima ocasião para destocar os produtos que estavam meio parados nas prateleiras. Mas nós aqui temos o puro espírito de imitação. Nós não temos nenhuma tradição, nem com Thanksgiving, nem com Halloween e etc. Não é? Nós somos brasileiros, nós temos nosso folclore, nós temos as nossas tradições. Nós não precisamos de importar coisas de outros países, a não ser que sejam de caráter educativo, para a gente saber do que se trata. É isso por hoje. Muito obrigado, professor. É verdade, viu? Nós muitas vezes importamos certas coisas e nem temos noção do que se passa. A verdade é que no Brasil, né, a Black Friday, quiseram adotar ali essa oportunidade do comércio, mas não oferecendo também os mesmos descontos, né, que nós temos, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Nós temos até um chavão que é compre pela metade do dobro do preço, ou seja, pague exatamente o mesmo preço que você pagaria. Infelizmente, uma oportunidade aí para muitos enganar pessoas que estavam esperando uma ocasião para poder economizar. Mas às vezes aparecem coisas boas, né? Temos que prestar atenção, tomar cuidado e, sobretudo, entender muitas vezes o que está por trás de dias festivos em que nós copiamos de tradições de outros locais. Tá? Um grande abraço. E 2 empresas são processadas pelo aplicativo WhatsApp por disparo em massa, ou seja, por não estar cumprindo ali as políticas de utilização do aplicativo. Para que nós possamos, então, falar melhor sobre esse assunto, entender melhor o que aconteceu, nós vamos convidar a nossa querida professora Rúbia Ferrão. Professora Rúbia Ferrão, comente para nós esse assunto. Sim, os sites de internet, os aplicativos, até mesmo as empresas, elas podem e, na verdade, devem criar as suas próprias regras. E essas regras, elas funcionam como acordos, como contratos que estão ali devem ser observados por seus usuários, por seus clientes, compradores, enfim, todos aqueles que sejam interessados na plataforma. E esse envio massivo de mensagens acaba aí sendo uma conduta que beira muito aí a prática de envio de conteúdos ilícitos relacionados às chamadas fake news, ainda mais num momento prévio às eleições que acabaram de acontecer. Então, pode sim a ferramenta buscar que se observe aquilo que foi ajustado e você, no exercício da atividade, tem que exercê-la de acordo não só com a lei, mas também com as regras que regem ali aquelas plataformas e aplicativos. Muito obrigado, professora. O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento sobre comércio de joias, né, de comércio indevido de marca de joias por meio eletrônico. Para que possa elucidar melhor o que aconteceu e falar da importância disso, nós convidamos aqui o professor Roberto Senise Lisboa. Salve, salve, professor Senise, seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo Ricardo Cabezon, tudo bem? Temos um caso bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça, que há poucos dias atrás acabou julgando a competência da Justiça Estadual para analisar questões referentes a fraudes cometidas na internet
a partir de sites do exterior com uso indevido de marcas de joias. Tratando a propósito desse tema, a ministra Laurita Vaz, da terceira sessão, reconheceu a competência da Justiça Federal, não apenas no caso de haver efetivo acesso de publicação na internet por pessoa localizada no exterior, mas também em casos em que a amplitude do meio de divulgação permita o acesso fora do território brasileiro. A este respeito, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, já havia decidido que a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes dessa natureza dependeria de alguns requisitos. O fato deveria estar previsto como crime no Brasil e também no exterior. O Brasil deve estar como signatário de algum tratado internacional em que ele assume o compromisso de reprimir o tipo de delito previsto como crime. E que a conduta tenha ao menos começado no Brasil e o resultado tenha se consumado no exterior, ou vice-versa, começado no exterior e se consumado em território brasileiro. Perceba aqui que estamos falando de questões criminais. Tratando-se de questões cíveis, a situação passa a ser um pouco diferente, porque aí estaremos diante da aplicação de relações, ainda que internacionais, envolvendo atos ilícitos civis, aonde não há necessidade de previsão do tipo objetivo com a descrição minuciosa da conduta. Bem, é isso, meu amigo. Então, até a próxima. Muito obrigado, professor. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa a indenizar um empregado que era obrigado a tomar banho na frente dos demais colegas, o que acabou gerando, até com o passar do tempo, alguns transtornos, porque ele começou a ser alvo de galhofa, de chacota, de brincadeiras maldosas, e acabou desgastando muito a sua relação no ambiente de trabalho. Para comentar essa notícia, deixa eu ver que eu vou... O professor Domingos chegou na hora boa! Comenta para nós, professor! Ricardo, quer dizer que eu tenho que comentar isso mesmo, né? Estou lembrando aqui do saudoso Louro José, quando a Ana Maria Braga colocava ele nessa afobada, né? Vou ter que comentar isso mesmo, Ana? Lógico, por favor. Isso, né, Ricardo? Então eu vou comentar essa notícia. Vamos lá. Vamos tentar ser sério, né? Porque é sério. Sabe, aquela história de seria cômico se não fosse trágico. É verdade. O trabalhador, ele tem que ter respeitada a sua dignidade que é base, né, de dignidade humana, que é base da nossa Constituição da República. A dignidade no ambiente de trabalho também tem que ser preservada. Logo, o ambiente de trabalho não é lugar para brincadeiras que passam dos limites, tanto que o artigo 482, letra B da CLT, prevê o mau procedimento como uma forma de rescisão do contrato por justa causa. Neste caso, pelo que a gente lê, ficou comprovado que a empresa tinha de exigir dos empregados que se banhassem, se higienizassem antes de ingressar na lida, no trabalho. Não sei qual tipo de empresa que é, mas existe uma norma dos órgãos federais determinando isso. Até aí tudo bem. Agora, entramos no campo do desrespeito à dignidade da pessoa humana trabalhadora, quando havia um sabonete sendo utilizado por todas as pessoas que ali estavam se higienizando, e parece que também uma bucha era usada por todos. Já começa aí a coisa errada. E para piorar, esse rapaz ele era alvo de bullying dos seus colegas, o chamado assédio moral horizontal, que é dentre os próprios empregados. A empresa tem culpa disso? Tem, porque ela pode advertir, pode suspender os empregados, pode até despedir por justa causa aqueles que não respeitam os seus colegas. E, pelo jeito, a empresa pouco se importou. Fez lembrar de um colega que eu tinha no tempo já no começo do colégio, 15, 16 anos, que nós jogávamos futebol de salão, e ele, eu não vou dizer o nome aqui, mas ele tinha lá, era Fulano Verruga, apelido que ele ganhou a partir
do vestiário. Mas ali eram garotos, jovens, adolescentes, era uma brincadeira, aí colocava um apelido nos outros, e ele tinha esse apelido por razões óbvias, né? O Verruga. E esse empregado, pelo que diz a matéria, é mais ou menos isso, porque na matéria no site do TST diz apenas que ele era alvo de gozações em razão de suas partes íntimas. É isso. Tomou aí a empresa uma multa, vai ter de colocar agora banheiros individuais, sabonetes individuais, e para respeitar a dignidade do seu trabalhador. Porque é duro, né? A gente fala brincando, mas a pessoa ter de trabalhar, levantar de manhã para um lugar onde vai passar por gozações que lhe afetam o lado psicológico, isso não é legal, né? Então, muito bem, parabéns à Justiça do Trabalho, que aplicou uma punição exemplar, tá? É isso, Ricardo. Até a próxima. Não me coloca mais nessas roubadas não, hein? Até a próxima, pessoal. Professor, não é fácil não, viu? Certas coisas que se passa no ambiente coletivo, sabe que a turma não perdoa, né? E poderiam ser evitadas. Essa aqui é a verdade. Ninguém ganha para passar esse tipo de situação vexatória, não é verdade? Muito obrigado, viu, por suas explicações e até a próxima semana. E um caso foi parar dos tribunais de Minas Gerais no Superior Tribunal de Justiça, no qual uma escola estava sendo acusada de tratar, né, de forma discriminatória um aluno com transtorno de espectro autista. Aquela corte, o STJ, portanto, ele teve um entendimento de que na distribuição do ônus probatório caberia ali à escola demonstrar que tratou o aluno adequadamente. E é nessa matéria, então, que eu tenho a honra de chamar aqui o professor Geórgios Alexandrides. Professor Geórgios, seja novamente muito bem-vindo, professor. Fala, Cabezon, muito bom estar de volta no Jornal Neojus. A notícia que eu vou comentar hoje vem lá do STJ. A terceira turma do STJ, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgou um caso oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o caso envolve escola. Um aluno, ele foi apenas após 8 dias de ter iniciado as aulas num colégio, foi convidado a se retirar. Isso porque ele não teve nem tempo de adaptação ao ambiente da escola, aos seus amiguinhos, porque ele tem transtorno do espectro autista. E os pais dos demais alunos acabaram fazendo pressão para que o aluno fosse convidado a se retirar. O que acontece é que o STJ entendeu que o ônus da prova é do fornecedor neste caso. Isso porque o artigo 14, parágrafo 3º, distribui, do Código de Defesa do Consumidor, distribui o ônus da prova ao fornecedor, que só não será responsabilizado quando provar. E as hipóteses lá previstas são da quebra do nexo de causalidade. Ou seja, com vistas a facilitar a defesa do consumidor em juízo, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu uma regra diferenciada do ônus da prova. O consumidor autor alegou o defeito na prestação de serviço e cabe ao fornecedor réu, à luz deste dispositivo, artigo 14, parágrafo 3º do CDC, o ônus de provar que não houve nexo de causalidade, não houve o defeito na prestação do serviço. Então, não é nem sequer uma questão de inversão do ônus da prova, é uma questão da distribuição do ônus da prova. É isso aí, Cabezon. Obrigado, até mais. É isso aí, professor. O seu lugar é aqui, viu? Não suma não, porque nós sentimos a sua falta. E acabamos tendo uma definição sobre a incidência de ITCMD e não de imposto de renda sobre precatório herdado. Para comentar essa matéria, vamos chamar a nossa querida professora Carla Matucci. Professora Carla, por favor, comente para nós o que essa notícia nos traz.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ele teve uma importante decisão em um caso no qual ele reconhece que o fato gerador para o herdeiro que recebe um precatório não está na questão de ser uma receita, mas sim no âmbito de um recurso proveniente de herança. Então, não incide imposto sobre a renda, mas tão somente ITCMD. Ou seja, aqueles valores ingressaram no âmbito do patrimônio do herdeiro como uma herança, como um bem que veio por sucessão. É uma decisão importante. Reconhece-se como fato gerador o falecimento e a transmissão dos bens deixados pelo falecido, e não uma receita na qual se incidiria uma tributação sobre uma renda, porque para o herdeiro isso não é um rendimento. É uma decisão, como já dita, de extrema importância. É uma decisão que se levou em conta a Constituição Federal, uma decisão importantíssima no âmbito do reconhecimento das competências e do fato gerador originário da tributação, e vai também ter uma repercussão no âmbito das sucessões do Código Civil. Estamos atentos a essas decisões de extrema importância. Obrigada. Obrigado, professora. E agora nós vamos para o Momento Cultural com o professor Altran. E, professor, quero agradecer porque nas suas dicas culturais, no seu Momento Cultural, o senhor tem colocado não só dica para os adultos, como também para as crianças. E eu vou lhe falar, né, quando chega agora, nesse momento, a minha esposa já quer assistir para poder ver a programação para a família. Muito obrigado, professor. Vamos lá. Olá, as dicas desse final de semana de cultura do Neojus ficam por conta. A primeira, de uma mostra na Pinacoteca de São Paulo, que envolve pintura, escultura, vídeos e fotografias sobre a arte indígena no Brasil. Destacando que é a primeira vez em 100 anos de Pinacoteca que nós temos uma exposição exclusiva de arte indígena, né, que compreende aí diversos formatos de exposição e que vai até março do ano que vem, mas que compensa aí o mais rápido possível dar uma visitada. A segunda está no streaming. A Pluto TV, Pluto mesmo, Pluto, cachorro do Pateta, né? A Pluto TV, que é um sistema de streaming gratuito e que inclui também 24 emissoras ao vivo, que tem títulos aí da Viacom, CBS, como drama, comédia, terror, séries e kids, e um especial retrô, né? Que contempla aí séries antigas, do Chaplin, Os Três Patetas, A Feiticeira, né? E dá para aproveitar para quem não quiser pagar aí um sistema de streaming e se divertir um pouco gratuitamente. É óbvio que alguém paga, mas aí são os anunciantes. Pode acessar a Pluto TV, que deveria ir ao ar aí em dezembro, mas acabou antecipando a sua estreia, ok? Então, um bom final de semana e boa diversão. Um abraço. Quero agradecer sua companhia e pedir, caso tenha gostado, para que não deixe de clicar no gostei do nosso canal, não deixe de assiná-lo e ativar ali o sininho para que nos novos vídeos você também seja informado e possa estar também atualizado com as notícias que são manchetes na nossa mídia do direito. Então, fica aqui um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado.